alunos do nono ano, eu sou a professora Júlia de Matemática, essa é a nossa aula de número 19.1. A gente vai fazer hoje aqui alguns exercícios, né, e algumas atividades para aplicar um pouquinho mais do que a gente estudou sobre probabilidade. Nosso objetivo hoje vai ser então resolver e elaborar problemas envolvendo aí o cálculo de porcentagens, tá certo? E de probabilidade. Materiais para a aula de hoje que você vai precisar: seu caderno, caneta, lápis, borracha e calculadora. Como a prof sempre fala, a calculadora é uma ferramenta muito útil que você pode sim utilizar, mas que vocês também precisam saber fazer esses cálculos, né, sem utilizar a calculadora, né? Vocês estão aí já no nono ano, aqui mais pra frente vão fazer aí talvez alguma prova de seleção para alguma escola aí no ensino médio. Então, nesse tipo de prova, eles não deixam você usar a calculadora, então vocês precisam sim saber fazer, né, esse tipo de cálculo. Ensino médio, depois tem vestibular, Enem, que também não pode usar a calculadora. Então, ela é uma ferramenta que vocês podem usar, mas vocês não podem basear todo o seu conhecimento na calculadora. Vocês precisam saber fazer as atividades aí, resolvendo tudo sem utilizar ela, ok? Vamos para os exemplos então. Número 1. Elisa vai caminhando todos os dias para a escola. Da sua casa até a escola, ela pode fazer diferentes caminhos. Considerando que Elisa faça um caminho diferente por dia, veja na ilustração a seguir os caminhos possíveis. Então, a gente tem aqui a casa da Elisa, aqui no canto esquerdo superior, e a gente tem a escola no canto direito superior. Observe que no meio do caminho tem uma praça. Então, aqui, da casa da Elisa até a praça, eu tenho 3 ruas disponíveis: Rua Edu, Rua Kátia e Rua Flórida. Da praça até a escola, eu tenho 4 ruas disponíveis: Rua Margarida, Rua Otis, Rua Joia e Rua Bari, certo? Então, ela tem várias possibilidades de caminho que ela pode fazer para ir da sua casa até a escola. Priscila, sua amiga da escola, vai visitá-la depois da aula. Qual é a probabilidade de Priscila sair da escola e chegar à casa de Elisa passando pela Rua Joia e pela Rua Flórida? Então aqui a gente vai utilizar, né, esse tipo de situação, envolve eventos independentes, né, porque existem 2 trechos para chegar até o destino e a escolha de um não depende, né, da escolha do outro. Então são eventos independentes. Para calcular essa probabilidade, podemos determinar a árvore de possibilidades. Olha só. Então, da escola, ela tem 4 possibilidades: Rua Bari, Rua Joia, Rua Olis e Rua Margarida. Então, 1/4 é a probabilidade de ela escolher qualquer uma dessas ruas. A partir de chegando nessas ruas, ela chega na praça, né? E aí, a partir de cada uma delas, ela tem 3 opções: Rua Flórida, Rua Kátia e Rua Edu. A pergunta quer saber qual a probabilidade de ela passar pela Rua Joia e depois pela Rua Flórida. Então, a probabilidade de ocorrência de eventos independentes é calculada multiplicando a probabilidade de cada evento ocorrer. Nesse caso, a probabilidade de Priscila escolher a Rua Joia é 1/4 e a probabilidade de ela escolher a Rua Flórida é 1/3. Então, a probabilidade de ela escolher as duas vai ser a multiplicação dessas duas probabilidades. Então, eu vou ter 1/4 vezes 1/3, que vai me resultar, então, em 1/12. Essa é a probabilidade dela escolher a Rua Joia e depois a Rua Flórida, ok? Caso a gente quisesse saber a probabilidade de Priscila escolher esse caminho ou escolher a Rua Olis com a Rua Kátia, bastaria somar as duas probabilidades. Então, a gente somaria aí 1/12 mais 1/12, que me daria 2/12, e eu simplificando essa fração, chego em 1/6, certo? Então, se eu quisesse adicionar aí, por exemplo, uma rua a mais na minha probabilidade aí, eu poderia chegar nessa conclusão, tá certo, gente? É bem tranquilo de fazer, só depende um pouquinho de análise, né, de cada pergunta e do que a pergunta está pedindo aí para vocês, tá certo? Número 2, então. Chegando à casa de sua amiga, Priscila pegará um pacote de balas de sua mochila e dirá para Elisa pegar 2 balas, uma após a outra. Nesse pacote, há 3 balas de morango, 2 balas de pêssego e 4 balas de hortelã. Qual a probabilidade de Elisa pegar a primeira bala de pêssego e depois uma bala de hortelã? Então, vamos lá. Aqui, a gente está trabalhando com eventos dependentes, né? Porque se ela vai tirar uma das balas, eu vou reduzir a minha quantidade de balas que eu vou ter ali na minha proporção da segunda vez. Então, a minha probabilidade da segunda vez vai ser diferente da anterior.
Então, porque Elisa vai tirar uma bala do pacote, o número de balas vai ser diferente do número inicial, portanto, a segunda escolha depende da primeira. Inicialmente, o pacote, então, tem 9 balas e a probabilidade de ela escolher uma bala de pêssego é 2/9. A probabilidade, né, após ela retirar essa bala, a gente vai sobrar só 8 balas no pacote, sendo 4 de hortelã. Portanto, a probabilidade de ela retirar uma bala de hortelã nesse caso vai ser 4/8 daí. Olha só, eu tinha 2/9 para retirar uma de pêssego na primeira vez. Então, primeiro pêssego, né? Primeira bala que ela retirou, pêssego. A segunda bala que ela vai retirar, ela quer que seja de hortelã. Hortelã, eu tenho 4 balas, mas eu não tenho mais 9 dentro do pacote. Agora eu tenho só 8, porque ela retirou uma já, certo? Agora, para calcular a probabilidade final, basta multiplicar esses valores. Então, a gente vai ter 2/9 vezes 4/8. 2 vezes 4 dá 8. 9 vezes 8 vai dar 72. Eu simplifico tudo dividindo por 8. Eu chego, então, em 1/9, certo? Então, a probabilidade dela pegar a primeira bala de pêssego e a segunda bala de hortelã vai ser 1/9, ok? Exemplo de número 3, gente. Joana tem na bolsa 3 cédulas de R$2 e 2 cédulas de R$10. Qual é a probabilidade de retirar 2 cédulas ao acaso sucessivamente da bolsa, ela obtenha a quantidade de R$12? Então, ó, 3 cédulas de R$2 e 2 cédulas de R$10. Ele quer saber qual a probabilidade de ela tirar 2 cédulas e a soma delas dá R$12. Vamos ver. Vamos fazer, então, uma árvore de possibilidades para a situação, né? Primeira retirada, ela tem que tirar R$10 e a segunda retirada, ela pode tirar tanto 10 quanto 2. Se ela tirar R$2 na primeira, ela também na segunda pode tirar R$10 ou 2. Mas, para o nosso caso, que a gente quer, né, que o problema está pedindo, é para ela tirar R$12. Então, tem que ser uma de 10 e uma de 2, ou uma de 2 e uma de 10, ok? Então, aqui eu tenho 4 possibilidades e 2 delas apenas favoráveis. Então, vamos montar um quadro com as respectivas probabilidades para os resultados favoráveis, verificando que os eventos envolvidos são dependentes, já que não há reposição da cédula, ou seja, a partir do momento que eu tiro uma, eu não vou colocar outra de volta, né? Então, se eu tirar primeiro R$10, eu vou ter uma chance de 2/5 para sair de R$10. Agora, para sair de R$2, sabendo que aquela de R$10 já saiu, vai ser 3/4. Porque eu tenho 3 notas de 2 e eu já tirei uma, então não tenho mais 5, tenho 4 agora. Então, observe. Vou ficar com 2/5 vezes 3/4, que vai me dar 6/20, ou seja, 30%. Agora, se eu primeiro tirar uma nota de R$2, eu tenho a probabilidade de 3/5, porque eu tenho 3 notas de R$2 e 5 notas no total. A segunda nota a ser retirada vai ser de R$10. Mas eu vou ter 2 notas de R$10 e apenas 4 notas que sobraram, né? Porque eu já tirei uma. Então, a minha probabilidade vai ser aqui 3/5 vezes 2/4, que vai me resultar também em 6/20, que é o equivalente a 30%, certo? Então, note que as duas maneiras de se obter R$12, logo a gente deve somar as duas probabilidades dessas duas maneiras. Então, vou somar as duas probabilidades, ou seja, 6/20 mais 6/20 igual a 12/20, que no caso é 60%. Poderia ter somado as porcentagens também. 30% mais 30% me dá 60%, ok? Então, logo, a probabilidade de Joana conseguir R$12 retirando 2 cédulas ao acaso é de 60%. É uma probabilidade bem alta, porque a gente está trabalhando ali com poucas cédulas de dinheiro, né? Mas observem que, neste caso aqui, quando eu troquei a ordem dos eventos, a minha probabilidade permaneceu a mesma. E isso não vai acontecer sempre, tá, gente? É um caso específico em que aconteceu de eu obter a mesma probabilidade para os dois eventos, certo? Mas não é obrigatório que vai acontecer sempre dessa maneira. Depende muito do nosso tipo de problema. Então, não achem que isso acontece sempre em todos os exercícios e vocês vão usar isso como regra. Não é uma regra, aconteceu nesse exemplo, é interessante, mas não acontece sempre, ok? Não esqueçam que, além de vocês calcularem as duas probabilidades, no final vocês precisam somar essas duas probabilidades, né? Porque vocês tinham 2 possibilidades do evento acontecer, encontrou a possibilidade de cada uma dessas possibilidades, né?
vocês têm que somar essas possibilidades. Não adianta ter só uma, você pode ter esses dois acontecimentos, então você precisa somar os dois acontecimentos, ok? Eu espero que tenha ficado claro. Lembrando que essa é uma aula de exercício sobre probabilidade. Nós já tivemos o conteúdo, né? A aula de conteúdo anterior sobre probabilidade, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então aqui a ideia é aplicar um pouquinho mais esse conhecimento. Não esqueçam de fazer os exercícios e revisar o conteúdo que vocês têm disponível. Eu vejo vocês então na nossa próxima aula.